boa tarde. Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou fazer um tutorialzinho rápido de fazer uma pintura em rosto de boneca. Algumas diquinhas rápidas, assim, para quem não tem muita habilidade de fazer o desenho de próprio punho. Então, vamos lá, pessoal? Vamos. Pessoal, então, aqui estamos, né, com os materiais que a gente vai utilizar. Como eu falei, né, para quem tem dificuldade para estar fazendo desenho de rostinho, procurar alguma imagem, um rostinho que mais interesse na internet, né? Aqui no meu caso, eu gostei muito desse rostinho, vou estar trabalhando em cima dele. Vocês podem ver que tem dois tamanhos aqui, eu acabei, né, medindo aqui a cabecinha da boneca. E eu peguei e mais ou menos calculei lá no Word para mim estar imprimindo do mesmo tamanho, né? Então aqui eu fiz o primeiro teste, vi que ficou um pouco grande e imprimi um segundo teste um pouco menor aqui nesse outro lado. É bom manter esse aqui, porque como aqui essa aqui nós vamos recortar, né? A gente fica com um maior para visualizar onde foi feito os detalhes de sombreamento todo, a cor do desenho, onde foi clareada a boquinha, onde foi mais escurecido, então toda a parte de sombreamento. Fiz dois rostinhos, né? Aqui um para recorte e outro a gente deixa assim também como um backup, né? Precisando recortar mais algum detalhe, a gente utiliza outra imagem. Então, separe seus pincéis preferidos, né? Os pincéis que você mais utiliza, que você tem maior destreza na hora de pintar. Isso é muito pessoal, não dá para dizer assim o pincel exato que cada um vai se adequar melhor, né? É só na prática ali mesmo que você vai testar. Tem gente que prefere não utilizar o pincel, utilizar aquelas canetas para fazer os contornos. De qualquer forma, o pincel você precisa pintar a parte mais, as áreas maiores, né? Os detalhes eu também até às vezes, dependendo do desenho, eu prefiro fazer com um marcadorzinho. Utilizo este marcador. Ele é muito bom, é da Pilot, né? E ele é o 0.8, né? Desculpe, não é Pilot, ele é um importado. Ele é uma tinta nanquim, que essa tinta nanquim, ela fica bem fininha no trato aqui do desenho, nos contornos, e ele não borra, não solta aquelas tintas para os lados da trama do tecido. Ele é muito bom e ele tem uma cor assim preta bem fortezinha, bem evidente, né? Que não fica assim apagadinho. E tem um traço fino. O pinta-bolinha, né? Para fazer os detalhes das bolinhas brancas do olho, ajuda bastante até na questão das bolinhas das narinas. E as tintas para tecido, né? Aqui eu trabalho com bastante cores, né? Como vocês podem ver, aqui são os tons de pele, né? Eu tô trabalhando com essas três cores, assim, de tom de pele para fazer os sombreamentos, né? O branco e para a boquinha eu trabalho com essas duas cores aqui, é um pink e um magenta, né? Que você pode trabalhar. É claro que também vai entrar o branco para fazer o sombreamento. E como a bonequinha aqui tem os olhos azuis, mas eu vou estar buscando fazer de olhos castanhos, eu estou usando também o preto e dois tons de marrom. Esse marrom parece bem preto, mas é marrom. Então, vamos lá, pessoal. O próximo passo, então, é cortar as partes do rostinho e transferi-lo para a cabecinha da boneca. Na hora de transferir aqui, eu procuro usar a canetinha, esta canetinha aqui, ela é muito boa. Esta sim, da Pilot, né? É uma canetinha que com aquecimento, o ferro, ela sai do tecido. Então, é um marcador, né, que temporário, tá? Tem na cor azul e vermelha. Eu uso ambas as cores aqui no meu ateliê, dependendo do tecido eu uso uma, dependendo do que eu vou fazer eu uso outra e assim por diante. Ok? Vamos lá então. Então, pessoal, aqui já estamos com o gabarito, né, digamos assim, já cortadinho, né? Então, esse aqui é o nosso gabarito para passar no rostinho, no rostinho da boneca. Eu destaquei aqui os olhinhos, né? A parte interna dos olhos aqui, a parte branca já está aqui, então eu cortei apenas a parte
redondinha dos olhos. A boca, eu cortei ela nas duas partes aqui, para que eu possa ter essa linha do meio. As partes de detalhes de sombreamento, aqui em cima, né, dos olhos, a parte da boquinha, o narizinho aqui, eu sempre deixo vazado um pouquinho mais, para que eu possa passar a caneta. Como são detalhes muito pequenininhos para estar cortando, eu usei essa tesourinha aqui, é a da Toque Crie. Ela tem essa pontinha assim, ó, ela é bem pontudinha mesmo, o que me auxilia e me facilita muito fazer esses recortes menores do rostinho. Então, agora, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar em cima do rosto da minha boneca, né? E aqui eu vou chegar ao máximo das medidas ali certinhas para encaixe do rostinho dela, né? Tá vendo que a minha boneca aqui, ela tem esse queixinho, né? Então, eu parto daqui e vou medindo. Colocada aqui em cima, visto que está ótimo, eu já começo, então, a riscar com aquela caneta temporária, né? Então, essa caneta não tem problema nenhum, ela, como eu falei para vocês, ela sai com o calor, né? Passando o ferro, ela sai. Apesar de que você não vai tirá-la, porque você vai estar usando ela para pintar, então ela vai acabar sumindo com a sua pintura. Então, eu já fiz a boquinha e o narizinho, né? Agora eu vou riscar os olhos. Risco os olhos. E eu vou fazer isso com todas as partes do rostinho dela e depois eu mostro pra vocês como é que ficou, ok? Então, pessoal, aqui, né, já pintei, então, já risquei o rostinho, né? Os olhinhos eu já pintei, tá? De branco a base. Eu procuro pintar com duas demãos, né? Se vocês forem observar, esse olhinho aqui, ele tá um pouquinho mais claro do que esse aqui. Esse aqui eu dei uma mão só e esse aqui eu dei duas demãos. Mas daí eu passo a primeira mão de tinta, espero uns 2 minutos, 3 minutos para dar uma secada, uma absorvida, e depois eu venho e passo outra mão de branco. Eu acho que o branco ele tem que ficar bem firme, né, para ele destacar. E eu uso esse pincel chanfrado porque eu acho que ele é melhor para fazer o acabamento assim nos cantinhos e esse formato do olhinho aqui, ele facilita bastante na hora da pintura, tá ok? Olá, pessoal, então vamos dar continuidade à pintura do rostinho, tá? Tive um probleminha com a câmera, mas enfim, eu precisei dar continuidade na pintura para que a tinta não ressecasse. É só para, então, esclarecer para vocês que aqui agora é mais tranquilo mesmo. O que eu fiz, né, após o último vídeo gravado. O último vídeo gravado eu já tinha pintado a bolinha maior do olho. E aí, o próximo passo é sombrear aqui, ó, nesses cantinhos com branco, tá? Antes de pintar a bolinha preta do meio. Então, você dá uma sombreada nesse canto aqui, nessas partes abaixo do olhinho dela, com o branco. Da mesma forma que foi feito o sombreado aqui, né? Pincelando assim com a tinta branca. Para o olhinho do meio, eu usei esse pinta-bolinha, esse aqui o mais gordinho, com a tinta preta. Então, eu vou lá de uma vez só, molho na tinta preta e faço a bolinha do meio. Vai ficar um pouco de excesso de tinta, tá? Não tem problema. Quando você tirar, você limpa com um pouquinho do pincel, você tira assim com um pouquinho do pincel o excesso de tinta preta, mas que deixe bem niveladinho para que ele fique bonitinho assim, ó, sabe? Ele fica como se fosse um verniz. Ok, não mexe e espera secar totalmente. Após seco totalmente, você faz essas bolinhas, então, com o pinta-bolinha menor, que eu usei essa parte aqui, que é um pouquinho mais grossa, e esse mais fininho, para fazer os dois menorzinhos. Então, você faz depois que estiver totalmente seco a bolinha do meio. Aqui é coisa simples, é bem tranquilo. Com o pinta-bolinha,
ele fica bem definido as bolinhas do olho. Depois o que eu fiz foi dar o retoque aqui do narizinho, né? E com o mesmo pinta-bolinha, esse mais fino, eu molhei no marrom mais escuro, vim pra cá, pinguei aqui e dei uma puxadinha pro canto, pra fazer essa tipo uma virgulazinha assim, né, deitada, pra fazer a continuação aqui com os risquinhos laterais do nariz. O sombreamento a gente já havia feito anteriormente, né? Dei uma retocadinha a mais, fiz o sombreamento no cantinho da boca da boneca e agora eu comecei a pintar a boquinha dela. Quais são as tintas utilizadas? Eu estou usando o pink, o vermelho, o branco e o marrom bem escuro. A cor do batom vai ser o pink mesmo. Eu uso o vermelho para dar uma sombreada mais escura, o marrom para ficar bem aqui no meio, o marrom, o sombreado mais escuro, e no meio o branco para dar aquela clareada nos lábios da boneca. A princípio eu começo pintando com o pink, né? E o pink, eu vou começar a pintar com esse pincelzinho mais fino mesmo, tá? Então o pink você começa a pintar das bordas e vai puxando para o meio, porque no meio ele não precisa ficar tão escuro como nas bordas, né? Nas bordas ele fica um pouquinho mais escuro e definido, e no meio ele fica mais claro. Então, você vai pintar toda a boquinha, puxando ali sempre, né, com a tinta das bordas para o meio, como eu fiz na parte de cima aqui, né? Não precisa preencher ali no meio totalmente, só dá uma sujadinha. Ok. Feito isso, agora a gente limpa o pincel. E vamos trabalhar com a parte do branco. O branco nós vamos esfumaciar do meio, lembrando que, né, ó, você molha um pouquinho, eu vou tirar o excesso aqui na minha mão, não tem problema, pode também ser, e esfumaceia o lábio dela aqui assim. Vamos continuar aqui. Então, vai esfumaciando bem. Ok. Para que não fique branco, esse branco assim, do jeito que tá aqui, nós vamos usar agora o vermelho. O vermelho vai nos ajudar a puxar. Ó, e aliviar o que ficou ali do branco marcado, né? Eu tenho um outro pincelzinho, que é esse aqui que eu gosto bastante, daí sem molhar na tinta, você dá uma espalhada nele. Ele tem uma cerda mais dura e ele ajuda a fazer esse degradê, ó, né? Então, dá para até dar com ele mesmo, uma sujadinha na tinta branca aqui. E mais aqui pro meio, onde ele é mais clarinho assim, dá uma puxada aqui no batom. Né? Então, ele faz esse degradê, deixando as bordas escuras e o meio levemente mais claro. Agora, a gente vai trabalhar, então, com o marrom escuro. Né? O marrom escuro, limpa o pincelzinho. O marrom escuro ali, você vai fazer o meio da boquinha dela. Né? Vamos molhar aqui. Então, você vai puxar aquele desenho, fazendo com o sombreamento ali do meio da boca dela. Muito bem. Definindo um pouquinho mais o que é o meio da boca. Aqui ele tem puxa aqui também. E aí, com aquele pincelzinho com a sardinha um pouco mais, né, durinha e bem seco, deixa ele seco, a gente vem, então, fazendo esfumaciadinho, ó.
e espalhando. Meio que pra, né, tirar um pouco da definição ali da boquinha dela. Ok, deixa eu só dar uma corrigida aqui no rosa. Que ficou aqui, tanto quanto... Uhum. Aí a gente pode vir, pegar um pouquinho mais e definir. O traço. Então, é isso, pessoal, ó. Então, ficou assim, né? Aí, deu uma definida ali na boquinha dela, né? Fez o sombreamento. Aqui dá até pra puxar um pouquinho mais, pra, né? Definir um pouco mais. E aí, você percebe que dá um volume na boquinha, né? Depois dá pra fazer aqui as bochechinhas também com o blush, né? E depois eu vou aplicar os cílios. Assim. Então, pessoal, agora já tá pronto a pintura do nosso rostinho, né? Ficou bem legal, com os sombreamentos de olho, né? De pálpebras, do narizinho, a boquinha, né? Dá um volume a boquinha. Eu já coloquei nesse olhinho aqui, ó, os cílios, ó, tá vendo? É bem tranquilo, eu vou mostrar pra vocês como é que faz aqui. Então, vocês vão precisar de uma pinça, de uma cola, aquelas cola bem forte, né? Estilo Super Bonder, é uma marca, mas enfim, não tem problema. E os cílios, né? Aqueles cílios postiços que a gente usa também pra colocar nos nossos olhos, né? Então, vocês vão pegar os cílios, bem tranquilo. Vão passar a cola aqui. Pronto, passou um pouquinho de cola ali, né? Cuidado para não grudar nos dedinhos. Você vai pegar com a pinça, ok? Segura aqui com a pinça. E você vai aplicar nos olhinhos da boneca. Pega aqui do finalzinho para o começo, tá? Então, aqui no finalzinho você aplica aqui. Ok? É bem tranquilo. Aplicou, segura um pouquinho com as mãos assim, e daí solta, que ele já aderiu ao tecido à cola. Você só vem aqui, ó, com a pinça e vai pressionando, né, para que ele fique ajustadinho, segura, para que ele fique ajustadinho certinho com a pálpebra do olho, tá? Às vezes você vê que não tá tão pegou a cola direito, então você põe um pouquinho de cola na pinça, levanta os cílios, como aconteceu aqui, é até bom que aconteça, que daí a gente põe um pouquinho de cola ali. Vem novamente com a pinça, a linha ali, e segura por um tempo. Pressiona bem, segura, que ele já vai fixar, né? Cuidado para não fixar a pinça junto, né? Isso. E é só esperar secar, como aqui, já tá sequinho já. E depois, se você achar que ficou muito grande, né? Eu já tinha cortado os meus cílios aqui, que ele tava bem grandão.
Então, se você achar que vai ficar muito grande na bonequinha, daí você vem com a tesourinha e vai dando os cortes pra ficar melhor. Mas, ó, tá aí, tá pronto o rostinho da nossa bonequinha. Ficou uma fofurinha, né? Ó, pra vocês olharem. E é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão para melhora do vídeo, espero ter ajudado e colaborado. Quem gostou, dá um joinha aí para nós. E assim eu faço mais vídeos, a gente vai compartilhando ideias, sugestões. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão a todas. Brigadão, viu? Tchau, tchau.